porque nós sabemos que esse símbolo, Pai, é o símbolo da salvação, o símbolo que reflete o perdão dos nossos pecados. Nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos pelo teu grande amor, pelo teu favor com nossas vidas, Senhor. Amém. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus porque você está aqui hoje. É um prazer tê-los aqui. Sejam muito bem-vindos todos. Eu tenho uma palavra para poder ministrar ao seu coração, que fala sobre mentalidade de governo. Esse é o tema. Quero falar sobre, dentro desse título aqui, desse tema, eu quero falar sobre sabedoria. É uma ministração mais didática, um pouquinho mais de ensino para você, então peço que você preste muita atenção, anote se precisar anotar, para que você consiga já começar a praticar ainda hoje. Assim você sai do culto e já comece a praticar. Porque o segredo de tudo que você aprende está na prática. Quando você não aplica, você não consegue ter resultados. Então aplique tudo que você aprende aqui. Tá bom? Vamos lá então. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão da sabedoria. E para isso, vamos abrir ali a Bíblia em Provérbios 2:6. Provérbios 2:6. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Eu quero deixar esse versículo, pode deixar ele fixo ali, eu quero falar um pouquinho a respeito dele. E em cima disso eu quero que você entenda primeiramente a história de Salomão. Para quem conhece Salomão, Salomão foi um dos reis que foi considerado os mais sábios da terra. Mas por que Salomão foi considerado o homem mais sábio da terra? É a partir disso que eu quero começar o meu pensamento aqui, eu quero distribuir isso para vocês. O Salomão, depois que Davi morreu, ele assumiu o reinado, ele teve uma questão lá que Deus perguntou para ele: o que você quer? E Salomão pediu sabedoria para governar. E Deus ficou surpreso com o pedido de Salomão, que deu, além de sabedoria, deu para ele riquezas. Ali já começa o primeiro ponto, que eu quero que você pense. A sabedoria, ela vale mais do que qualquer outra coisa na terra. Ela vale mais do que qualquer ouro, do que prata, ela vale mais do que reconhecimento, ela vale mais do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Só que entenda que a partir do momento que você adquire a sabedoria, essas outras coisas elas vêm consigo, porque a sabedoria ela tem uma bagagem, e essa bagagem ela é riquezas e honra, vem junto com a sabedoria. Mas antes da gente continuar esse pensamento, eu quero passar para vocês algumas dúvidas que as pessoas normalmente têm, para a gente já sanar e continuarmos assim, então, a partir do que a Bíblia diz. Existem 3 conceitos que nós temos em nossas vidas hoje, que é inteligência, experiência e sabedoria. Muitas pessoas, elas são inteligentes achando que são sábias, que elas têm experiência e acham que são sábias. Mas existe uma diferença entre elas e que eu quero começar já dessa forma. Inteligência nada mais é do que a capacidade que você tem de aprender, de pegar um conhecimento. A experiência, ela é a prática desse conhecimento, é a vivência. Então, pessoas que são inteligentes são pessoas que têm muito conhecimento, ok? Então, se você estuda, você fica inteligente porque você adquire conhecimento. Você tem um conhecimento, uma bagagem de conhecimento dentro de você. Só que isso não define que você é uma pessoa que tem experiência. Você já parou para pensar nisso? Que nem todos os inteligentes são experientes? Você pode muito bem saber dirigir um carro, só que você pode não ter experiência em dirigir. O saber te dá inteligência para aquilo, mas o executar vai te dar experiência naquilo. Ok? Mas e sabedoria? A sabedoria é a forma com que você usa o conhecimento e a experiência. É a sabedoria que faz com que esses 2 primeiros princípios sejam bem aplicados. Então a pessoa sábia, ela sabe como usar a inteligência e como usar a experiência. Aonde que eu devo encaixar cada uma das duas em determinados momentos da vida. Essa é a sabedoria. A inteligência você adquire estudando. A experiência você adquire praticando. E a sabedoria você adquire de Deus. Esses são os conceitos. Então muitas pessoas elas acham que são sábias, mas na verdade elas são experientes. Mas Mateus, a experiência ela também só vem com o tempo? Não necessariamente, ela vem pela prática. Então isso quer dizer que as pessoas mais velhas são mais sábias que as mais novas? Depende. Se essa pessoa mais velha ela pediu a sabedoria para Deus, ela recebe essa sabedoria. Da mesma forma que um jovem ele recebe. Normalmente pessoas mais velhas elas têm mais experiência, porque elas já viveram mais tempo. E quanto mais elas vivem, mais experiência elas têm daquilo que elas estão vivendo, e não necessariamente da vida como um todo.
Então, o conceito de experiência ele está muito destinado ao que você pratica e o quanto você pratica aquilo que você está executando. Então, se eu pedir para qualquer uma de vocês aqui virem tocar bateria, pode ser que muitos saibam tocar bateria, mas quem vai ter mais experiência com a bateria é quem está tocando mais tempo. Então, não necessariamente é quem é mais velho, mas quem está mais tempo com aquilo. Por isso que hoje está acontecendo um colapso na mentalidade de muitas pessoas. O porquê que acontece? Tem muitos jovens passando os mais velhos em experiência, porque eles estão executando mais. Esse volume de execução dá mais experiência. Mas o que eu quero falar agora não é da inteligência nem da experiência, eu quero falar de sabedoria. A sabedoria quem dá é Deus. A sabedoria quem te dá todos os dias é o Espírito Santo ali, para você saber aonde aplicar cada um dos conceitos, porque senão você se torna uma pessoa extremamente orgulhosa. Porque a obesidade de conhecimento tem se tornado algo comum. Então eu acredito que todos vocês já estão com a cabeça inchada de tanto conhecimento. Por que eu falo isso? Amém. Por que eu falo isso? Porque tem muita informação. Você abre o Instagram, tem muita informação no Instagram, tem muita informação no Facebook, muita informação na televisão. Aí você sai para poder conversar com o vizinho, é muita informação. É tanta informação que a sua cabeça parece que vai explodir. Por exemplo, se eu te perguntar, quantas formas de emagrecer existem? São inúmeras. Qual que funciona? Várias funcionam. Mas qual que funciona para você? É aquela que você pegar e praticar. Da mesma forma que se você perguntar, existe quantas formas de dirigir um carro? Existem várias formas. Existem várias formas de você fazer inúmeras coisas na Terra, só que isso nos traz uma obesidade de conhecimento. E essa obesidade de conhecimento é o que tem matado muitas pessoas hoje em dia. Matado não somente fisicamente, mas mentalmente. Existem pessoas extremamente inteligentes que não conseguem resolver problemas. Existem pessoas que têm muita experiência e não conseguem resolver problemas, porque aquela experiência dela não vale naquele momento. E o que tem acontecido? Muitas pessoas que elas estão entrando em depressão, estão entrando em estado de estresse extremo, o famoso burnout, tem pessoas entrando em ansiedade extrema. Isso porque elas não conseguem aplicar a inteligência e nem a experiência no dia a dia. Então eu quero fazer com que você tenha o desejo hoje de pedir para Deus a sabedoria. Pedir de Deus para que você comece a ter sabedoria para poder usar tudo aquilo que Ele já te deu. Porque tem pessoas aqui muito inteligentes, pessoas que têm muita experiência, mas às vezes essa experiência só falta ser colocada no lugar devido, para que você consiga aumentar e multiplicar os seus resultados, tanto como família, tanto como esposo, como esposa, como filho, como empresário, como funcionário. Isso faz toda a diferença para você, ok? A Bíblia diz ali que pois é o Senhor quem dá a sabedoria, então a sabedoria só vem de Deus. Não existe outro canal de vir a sabedoria a não ser por Deus. Os filósofos, Mateus, eles eram sábios, eles são considerados sábios, mas eles não são sábios se não pedirem de Deus. Então a gente tem vários filósofos, Sócrates, Aristóteles, todos eles tinham muita inteligência e eles praticavam todo o conhecimento que eles tinham, então eram pessoas que tinham muita experiência. E alguns deles sim pediram sabedoria para Deus, como foi o caso de Salomão. Então todos os dias Salomão resolvia problemas, e um dos problemas mais famosos de Salomão, acredito que todos conhecem. Vocês já ouviram a história das duas mães e um filho? Sim? Eu vou contar para aqueles que ainda não ouviram. Aconteceu um certo episódio com Salomão, onde tinha duas mães, onde as duas mães estavam disputando um filho. As duas falavam que o filho era meu, a outra falava, o filho é meu, ela roubou meu filho e ficou aquela discussão. O que Salomão fez? Levaram até o rei. E ali entra o detalhe. A pessoa inteligente, o que ela faria? Não, tem que fazer um teste de DNA. Mas como que você executa isso? A pessoa que tem experiência, ela falou assim, não, mas não é possível fazer um teste de DNA. O problema está acontecendo agora. Então, Salomão, tendo a sabedoria divina, ele falou o seguinte, então vamos fazer o seguinte, está brigando? Porque o filho, então vamos rachar ele no meio, cada um fica um pedaço. Perfeito? Perfeito. Então Salomão pegou a espada, colocou a criança, isso para muitos foi chocante. Imagina, você vê a cena, Salomão tira a espada, com aquele rosto sério, de bravo, levanta a espada, quando ele está para descer, pula a mãe na frente da espada. E ele falou assim, pronto, descobri quem é a mãe da criança. Porque a mãe é aquela que está disposta para morrer pelo filho. Isso é sabedoria. Ele entendendo das pessoas, ele entendendo do contexto, ele falou assim, peraí, existe uma forma, a mãe nunca vai deixar o filho ser ferido. E ela falou o que depois? Ela falou assim, pode dar a criança para ela. Aí Salomão falou, não.
É você que é a mãe, você é a verdadeira mãe. Começaram a entender? E aí a gente entende o porquê que Salomão foi considerado sábio. A Bíblia diz que em muitos momentos que Salomão, ele observava. Se tem algo que Deus coloca para você poder conseguir absorver essa sabedoria, entenda assim, que sabedoria também não é um pendrive que Deus te dá e você coloca no seu cérebro e você vai ficar sábio. Já vou desmistificar isso. A sabedoria você pede para Deus e Deus vai te dar meios para você ser sábio. E um dos meios é a palavra. E outro meio é a observação. Salomão observava a fauna, a flora, ele observava tudo isso. Tanto que os provérbios, Salomão fala nos provérbios de várias coisas da criação. Salomão observava. Uma das ferramentas que Deus deu para Salomão para ele poder adquirir conhecimento foi a observação. Então, pessoas que têm o hábito de observar, normalmente elas estão um passo a mais perto de serem sábias. Porque a observação faz com que você consiga notar vários e vários pontos que Deus vai usar a seu favor a longo prazo. Eu vivi isso ontem. Eu estava num certo evento e eu observava todas as pessoas que estavam naquele evento. E através daquilo eu comecei a montar um vídeo em cima disso, que é o meu trabalho. Eu comecei a montar ali um vídeo. Peguei uma cena, peguei outra cena, peguei vários momentos de uma pessoa, olhei para aquela pessoa e falei, essa pessoa aqui tem um bloqueio desse jeito, então eu vou filmar isso. Então eu comecei a fazer esses momentos, não perguntei, e fiz o vídeo e publiquei. Logo depois recebi uma mensagem da pessoa pedindo para eu voltar, que no caso foi ontem, e ela me disse o seguinte: Mateus, você pegou momentos que eram necessários para essa pessoa conseguir ver exatamente o que eu estava ensinando. O professor falou isso. Falou, você pegou exatamente o bloqueio que ela não via, ela conseguiu ver através do seu vídeo. Como que você fez isso? Como que você conseguiu observar que aquela pessoa tinham exatamente os bloqueios que eu estava tratando com elas? E ali começou o Espírito Santo a ministrar no meu coração, falando assim: você pediu, eu comecei a te dar. Quando você pede a sabedoria, Deus dá. E Ele vai te dar formas para que você comece a adquirir essa sabedoria no dia a dia. Então vamos lá, que eu vou no final dessa ministração, então fique acordado até o final, que eu vou dar um passo a passo de como você fazer tudo isso. Ok? Por que eu falo para você ficar acordado? Porque se tem uma coisa que o diabo usa como ferramenta para poder impedir que o conhecimento chegue até você, que a palavra de Deus chegue até você, é o sono, é a ansiedade e é o estresse. Ok? Então, dispense tudo isso da sua vida e tente ficar focado. Vamos lá. Pensando aqui como sabedoria, primeiro ponto. Profundidade. A busca pelo coração de Deus. A sabedoria é a prática. Então agora vamos tratar o primeiro ponto, que é a busca pelo coração de Deus. Esse é o primeiro ponto para você começar a adquirir a sabedoria. Você entender como funciona o coração de Deus. Nossa, é tão profundo isso? É profundo, gente. A gente está começando a cavar na rocha. Porque quando a gente fala de sabedoria, pense na sabedoria como sendo um avião. Vocês já pararam para pensar por que o avião fica no ar? Ninguém parou para pensar nisso? Como que o avião fica lá no ar? Quantas toneladas pesa um avião? Aí você fala assim, não, mas não faz sentido. Na nossa cabeça é assim, quanto mais leve, mais fácil de flutuar. Mas como que você usa isso para o avião? Se tem uma coisa que eu aprendi a fazer na vida é ter amigos inteligentes. Então eu virei amigo de um professor de física, louco assim. Ele é para frente. Fiquei amigo de um outro que é filósofo, assim, e estou absorvendo algumas coisas. E eles comentam muito a respeito disso. Um deles até tentando montar um foguete, pra você ter uma noção do nível. E eu estava conversando com ele a respeito, e a lógica é bem simples, né? Velocidade com aerodinâmica te dá altitude. Então a sabedoria, o que é? Quanto mais sabedoria você adquire, quanto mais conhecimento você adquire, mais velocidade você vai tendo. E a aerodinâmica Deus já te deu. Então você vai adquirindo conhecimento em cima dos princípios de Cristo, você vai tendo altitude. Então pense que a sabedoria é como se fosse um avião, onde quanto mais velocidade você tem, quanto mais conhecimento você busca em Cristo, mais alto você vai subir. Independente do que aconteça. Independente do peso que você tenha. Tem alguns que são mais pesadinhos que outros, mas entenda que independente você vai subir. Essa aerodinâmica quem deu foi Deus. Quando Ele te criou, Deus colocou em você um dos melhores computadores que tem no mundo, que é o seu cérebro. E uma das pessoas mais inteligentes da Terra usaram 12%. 12%.
da capacidade. Mas quando você está alinhado com Cristo, essa capacidade ela amplia. E isso você consegue usar. Então entenda, quanto mais conhecimento, mais velocidade, mais altitude. Então é isso que eu estou trazendo para vocês hoje. Quanto mais você estuda de Deus, estuda da palavra em relação às suas finanças, mais ela cresce. Quanto mais você estuda na Bíblia sobre sua família, melhor sua família vai ir. Melhor sua profissão vai ser. Melhor aquilo que você está querendo vai acontecer. O detalhe é que muitas pessoas buscam conhecimento fora da palavra. Mateus, a Bíblia ensina sobre dinheiro? Sim. A Bíblia ensina como você administrar a riqueza? Sim. A Bíblia ensina sobre como você administrar sua família? Sim. Use a Bíblia. Use a Bíblia como seu manual. Então a Bíblia é um manual para você conhecer o coração de Deus. Então aprofundar-se faz com que você tenha mais conhecimento. Esse conhecimento te dá velocidade. Mas entenda, a sabedoria ela requer humildade e um desejo de conhecer a mente de Deus. Para que você adquira a sabedoria, ela exige humildade e desejo pleno de conhecer o coração de Deus. Sabe o que é desejo de conhecer o coração de Deus? É aquele ânsia de você falar assim, eu preciso entender o que Deus gosta, o que Deus se agrada. E a Bíblia também diz, agrada-te do Senhor, Ele realizará o desejo do seu coração. Então nós temos que ter uma busca todos os dias de agradar o coração de Deus. Eu preciso entender o que Deus pensa, o que Deus quer. E dessa forma, eu consigo então começar a adquirir a sabedoria e adquirir o entendimento. Vamos para mais um versículo. Provérbios 4, 23, por gentileza. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, as saídas da vida. Tem muitas pessoas que elas chegam em mim falando assim, elas falam uma coisa e falam assim, desculpa, foi brincadeirinha. Fala, brincadeira não, você está falando porque seu coração está cheio. 100 pessoas brincam comigo a respeito, toda vez que chega alguém brincando por alguma coisa, ou brinca por pobreza, ou brinca de crise, ou brinca porque não gostou de algo em mim, eu falo, obrigado pela sua sinceridade. Não, eu fiz brincando, Mateus. Eu falo, não é brincadeira, você está falando porque o seu coração está cheio. Faz tempo que você está olhando para mim e fala, eu queria falar isso para o Mateus, vou arrumar um jeito. E o que é isso? Porque o coração, ele fica cheio, o coração ele não consegue ficar quieto. Se o seu coração se enche, ele vai querer colocar para fora. Isso no casamento, isso em casa com os filhos, isso no seu trabalho, isso na vida cotidiana. Tudo que o seu coração está sendo cheio, ele vai colocar para fora. Por isso que a Bíblia fala, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então se o seu coração está cheio de coisas ruins, ele vai despejar coisas ruins. Não adianta você chegar em casa, você chega na sua esposa e fala para ela assim, você está muito feio, eu não sei o que. Aí você fala assim, aí depois você vai lá e volta, me desculpa, amor, eu estava estressado. Esquece, não é estresse não, é a coisa que estava guardada. Às vezes a gente acaba falando algumas coisas de você mesmo, você chega na frente do espelho e você fala assim, hoje não deu não, hein, cara, você está bem. Aí você fala, não, eu falei porque eu estava cansado. Não, cuidado com o que você fala até para você mesmo. Porque o seu coração está começando a se encher de coisas contra você. E dali que começa a ansiedade, depressão e estresse. Porque você olha para si mesmo e você fala assim, você poderia entregar um pouco mais, né? Você poderia fazer isso muito mais, né? E essa cobrança começa a encher o seu coração, e o seu coração começa a te cobrar, e você não aguenta a pressão. Então, por isso que a Bíblia fala que de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Por isso que nós precisamos conhecer o coração de Deus, porque conhecendo o coração de Deus, nós vamos encher o nosso coração do que está no coração dele. A sabedoria, ela transcende o intelecto, ela toca o nosso coração. Por isso que Deus, ele adverte, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. As pessoas que conhecem de aviação, um avião consegue decolar com muita carga? Não consegue. Se você estudar um pouco mais sobre a questão dos aviões, nas asas fica o combustível. E o combustível tem que estar igual nas duas asas, para poder gerar o equilíbrio. Ele não coloca combustível demais, que nem a gente chega no posto de gasolina e fala assim, enche o tanque, né? Um avião não. O avião eles têm o combustível necessário para chegar até o destino. Ou se for muito longe, ele tem que parar para poder reabastecer. Por quê? Porque ele tem que estar numa pesagem correta. E porque eu quero pegar um pouquinho do tempo aqui falando do guarda o teu coração. Por que eu falei do avião muito pesado? É a mesma coisa com a minha vida e com a sua vida. Se você está muito pesado, você não vai conseguir decolar, independente do conhecimento que você tenha. Mas o que pesa?
falta de perdão, que pesa julgamentos, você carregar ou fardos que você não precisa carregar nas suas costas. Aqui eu quero falar um pouco de mentalidade de governo, e é aqui que eu quero dedicar uma boa parte do tempo, porque um avião não decola com muita carga. Então, por que você deve falar assim, Mateus, eu estou patinando há tantos anos, e eu não consigo crescer, não consigo avançar, não vai. Por quê? Porque mesmo que você está com velocidade, você está com muita carga, então tire a carga. Tira o peso. O peso vem pela falta de perdão, pela cobrança, pelo estresse, pela muita ansiedade. Tira isso de você não precisa carregar isso. Aqui eu quero falar um pouco de mentalidade de governo, mas o que é mentalidade de governo? É você entender o seu propósito, você não deixar nada te atrapalhar. Isso é mentalidade de governo. Mas, Mateus, aplica isso na prática. Aplicando na prática, mais ou menos assim. Você tem que entender o que você nasceu para fazer. E a partir daquele momento, você não vai deixar as coisas te atrapalharem mais. Quais são as coisas? Falta de perdão, entrar em brigas desnecessárias, arrumar problemas desnecessários, abraçar o mundo. São coisas que te pesam. Vamos deixar um pouquinho mais pessoal? Mentalidade de governo é quando você entende que tem coisas que você fala assim, não vale a pena. Aplicando isso para a vida de casal, por exemplo. Você casou para a vida toda, amém? Amém, glória a Deus. Agora você entendendo, vamos usar da inteligência. Você entendendo que você casou para a vida toda. Eu vou usar até de símbolos aqui. Esse é você e esse é seu marido. Os dois estão juntos para a vida toda. Correto? Agora você entendendo que vocês estão juntos para a vida toda, faz sentido brigar? Vai ter que dormir junto, não vai? Vai ter que conversar, não vai? Para quê brigar? Mas Mateus, você não briga. Calma aí, a gente entra em discussão sim. Mas sabe o que acontece? Eu chego um momento que eu paro, penso assim, eu falo, tá, vai dar 6 horas, vai dar 10 horas da noite, eu vou ter que ir lá para a cama, vou ter que deitar na cama junto para dormir. Faz sentido? Não faz sentido. Aí eu tenho duas opções, ou eu durmo bem ou eu durmo mal. E assim faz muito sentido para os demais as coisas. Agora vamos pensar não somente na outra pessoa e não somente em você, pensa no seu propósito. Imagine que, quanto custa a sua vida? Vou fazer uma pergunta para vocês, quanto custa a sua vida? Imagina que eu tenho um cheque aqui de milhões, eu quero comprar a sua vida, quanto você quer vender? Por isso que eu falo assim, às vezes os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Lançaram uma série na Netflix, onde eles tratam disso, onde as pessoas vendem anos da vida, e eles pagam muito bem. Só que o interessante é que quando eles vendem o anos da vida, aquela pessoa ela pode ter 23 anos, se ela vendeu 20 anos, ela vai ficar mais velha, o físico dela fica mais velho, e a outra pessoa que comprou fica mais nova. É super interessante essa série. E ali, o que eu parei para pensar? Que a gente acaba vendendo a nossa vida para o diabo todos os dias. Pesado isso, né? Só não deixa cortar só essa parte. Por que a gente acaba vendendo a vida para o diabo todos os dias? Toda vez que você decide fazer alguma coisa que vai fazer com que você perca seu tempo por algo desnecessário, é o diabo falando assim, quanto você quer? Quanto você quer pela sua vida? Por 2 horas da sua vida? Aí você fala assim, eu quero ganhar a discussão. Ele fala, beleza. Então eu vou comprar ela de você. O que eu estou querendo dizer? Quando você chega na sua esposa, ficam brigados por 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana, você fica sem conversar, você está perdendo todos esses dias, porque eu tenho certeza que a sua produção diminui, o seu físico vai diminuindo a questão de saúde, você vai diminuindo, a sua imunidade cai, a sua cabeça fica fervendo, você perde muitas coisas. Agora deixa eu te perguntar, quanto custa a sua vida? Se você parar para pensar, você fala assim, beleza, eu sou casado, casei para a vida toda, se eu ficar brigado com ela 2 dias, quer dizer que eu vou perder 2 dias. E perdendo os 2 dias eu não recupero mais, não adianta. É que nem as pessoas que passam a noite acordado, você não recupera sono, tá? Isso é mentira. Pessoa que fala assim, que você dormiu demais, você ficou muito tempo acordado, daí você vai dormir muito tempo, você vai recuperar sono. Não recupera. Já era. É da mesma forma quando você decide assumir algo que você não deveria assumir. Você está vendendo o seu tempo para o diabo. O diabo fala assim, eu vou arrumar uma treta para você. E você vai querer entrar? Se você querer entrar, você vai ficar 1 semana com problema. Aí você fala, eu vou querer entrar.
Quais são as tretas? É em casa, com o esposo, com os filhos, na internet, quando algum hater vai lá e quer brigar com você. Aquele tempo que você está brigando com o hater ali na internet, você já está perdendo seu tempo. Não tem o porquê. Mentalidade de governo, ela não te deixa fazer isso. A mentalidade de governo, sabe o que ela faz? Eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, e eu vou alcançar ele, e não vou deixar nada me atrapalhar. Ah, mas quem está me atrapalhando é o meu marido. Bota ele nas costas e vai. O que é botar nas costas? Meu marido não quer me perdoar. Você pediu perdão para ele? Pediu, está tudo certo. Faça a sua parte, deixa ele. Pega, vamos embora. Chegou outro dia, ele está emburrado, fica você feliz. E ele vai ficar até o ponto que ele vai falar assim, mas não faz sentido, né? Eu quero brigar, ela já não quer, e agora? Vou brigar sozinho? E é assim que vai. E quanto tempo que a gente leva para isso acontecer? Eu falo assim, Mateus, mas para você é fácil? Não, não é fácil. Quem disse que é fácil? Ninguém falou que vai ser fácil para você adquirir sabedoria. Para você alcançar aquilo que você deseja, não é fácil. Tem muitas pessoas na internet falando que é tudo muito fácil, gente. Só que entenda, existe muita pessoa ficando milionária ensinando os outros a serem milionários. Elas não são, e ela fala para você, eu vou te ensinar a ficar milionário. Você fala, verdade? Então eu vou te pagar. Daí você vai pagando, ele fica milionário e fala, agora eu fiquei. Só que você, com o que você está dando. Então tem muitas pessoas falando algo, prometendo algo que elas não são, para você, e a gente acaba aderindo. Eu estava observando aqui, surgiram novos grandes players na Terra. Pessoas assim que estão bombando, surgiram assim do nada. Aí eu peguei, vi, eles tentaram vender curso para mim, eu olhei os cursos deles, eu falei, peraí, vou fazer um esqueminha, vou descobrir a vida desse cara. Eu descobri que ele começou há 10 anos atrás. E agora que deu resultado. Então não foi do nada. Você entende? A busca pelo prazer imediato é muito grande nas vidas das pessoas. Por isso que elas acabam entrando em crises que elas não deveriam entrar. Então a sabedoria faz com que você pense, tenha a mentalidade de governo. A mentalidade de governo não te deixa perder tempo. Mentalidade de governo é mais ou menos assim, ó, quebrou, o que vai fazer? Meu Deus, quem quebrou? Não achei. Então vou contratar um detetive para descobrir quem quebrou esse vaso. E fica lá os cacos. Aí vocês isolam o ambiente dos cacos e falam assim, eu vou descobrir quem quebrou. E fica. E fica. Aí chega uma outra pessoa que acontece a mesma coisa na casa dela, quebra o vaso. Sabe o que ela faz? Limpa os cacos. Vamos comprar outro vaso? E ela passa de você. O que eu estou querendo dizer para vocês é busquem sabedoria. A sabedoria não vai deixar você perder vida, não vai deixar você perder tempo. E além do tempo, ela não vai deixar você perder dinheiro, perder recursos, perder seus bens, perder tudo aquilo que você tem. A sabedoria não deixa você fazer isso. Então eu trouxe isso muito para o lado familiar, porque é algo que o diabo usa todos os dias, é contra o casal. Porque ele sabe que se ele atrapalhar o casal, ele atrapalha toda a geração. Ele sabe que se ele atrapalhar o pai, ele atrapalha a mãe, e a mãe atrapalha os filhos, e assim por diante. E assim vai. É a mesma forma dentro da empresa. A empresa é a mesma coisa. Se você é dono de negócios, tem que corrigir o funcionário, tem que corrigir sim. Mas não entre em treta, não brigue. Fale o que tem que falar, ensine o que tem que ensinar, cobre o que tem que cobrar. E foca no seu objetivo. Isso. Aí você fala, mas a pessoa não está querendo. Beleza, ora, fala para Deus, Deus, me dê a sabedoria para poder fazer com que essa pessoa não queira mais ficar aqui. E vai sair numa boa. E dessa forma você vai ver que as coisas vão começar a evoluir. A Bíblia também fala, não precisa abrir ali, mas também em Provérbios fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você tem temor, a sabedoria vem até você. Eu já falei alguns benefícios da sabedoria e agora vamos falar de temor. Entenderam essa parte sobre a questão da sabedoria, dos benefícios da sabedoria para a sua vida? Da mentalidade de governo, que não te deixa perder tempo? Então, isso é uma tarefa para você. Comece a praticar todos os dias a mentalidade de governo. Em tudo que você for fazer, não perca tempo, não entre em brigas desnecessárias, não arrume problemas desnecessários, entenda qual que é o seu propósito e vai. Perdeu um dinheiro ali, emprestou dinheiro, perdeu, beleza, não empresta mais. Simples. Mas vai ficar remoendo aquilo, não, lembra que avião pesado não decola. Libera perdão. Sabe qual que é a melhor forma de você não ter que liberar perdão, se você acha difícil perdoar? É você não ficar magoado. Não ficou magoado, você não precisa pedir perdão. Só vai ter que pedir perdão quem fica magoado. Então não entre em problemas. Fica leve. Leve você voa.
Que tem muita pessoa que fala assim, eu já vi isso, tá? Pessoas falando, eu vou lá na aba, ouço uma palavra incrível, uma palavra transformadora, mas minha vida não é mudada. É porque você está pegando velocidade com muito peso. Vai ser um baita de um carro de corrida, mas nunca vai ser um avião, porque está muito pesado. Pegaram isso? Vamos para o próximo. Rumo à sabedoria. A Bíblia fala em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que é o temor? Se conseguir achar esse versículo, Zé, que pode colocar ali para mim que eu não me lembro agora de cabeça. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temer o Senhor é aquela voz que você ouve quando você vai fazer algo e fala assim, ih, não está certo. Isso é você temer. É em tudo que você for fazer, você lembrar de Deus. Temer não é ter medo. Lucas, vem cá rapidão, irmão. Vou dar um exemplo aqui com meu irmão, tá? A gente fazia muito isso em casa, então a gente... Brincando, vou complicar os caras do vídeo. Ó, imagina que o Lucas, ele é meu superior, certo? Então, enquanto ele está, eu tenho respeito por ele, eu vou obedecer ele. Eu vou explicar a diferença de temor para medo, tá? Quando ele está, eu estou fazendo tudo certinho. Aí o Lucas pega e vira as costas. Aí eu começo a fazer tudo errado. Temor é mais ou menos assim, o Lucas fala algo para mim, ele fala algo para mim. E aí ele sai, pode sair Lucas, obrigado. Ele sai, só que a imagem dele, você consegue imaginar o Lucas aqui? Imagina, ele não está, mas ele está. Eu sinto a presença dele aqui, e tudo que eu faço, eu fico imaginando como se ele estivesse aqui. Ficou mais fácil de você entender sobre o temor? Ele estava aqui, ele me deu uma ordem, ele me deu princípios a seguir. O que eu faço? Ele estando ou não estando aqui, eu respeito, eu entendo, eu pratico o que ele falou. Isso é ter temor. Independente do que aconteça. Por que acontece? Jesus veio à terra. Deixa eu subir aqui, fica mais fácil para o pessoal do vídeo. Jesus veio à terra. Ele nos deixou princípios. Ele nos deixou um propósito. O que acontece muitas vezes assim, Jesus não está aqui, eu vou fazer, vou pecar. Aí Jesus apareceu, estou tudo bem. Mais ou menos assim, eu venho no culto eu estou beleza. Eu saio do culto, o negócio ferve. É aquela pessoa que ela troca de capa. A capa de crente e a capa de não crente. Mano, fica em casa. Mateus, é isso mesmo, gente. Por que eu falo isso? Porque o temor do Senhor, ele não é como se você estivesse andando com Jesus do teu lado 100% do tempo. E você fala assim, Jesus, caramba, isso aqui eu acho que não é legal fazer, né? Não vou fazer não. Senhor, e isso aqui que eu falei, escorreguei ali. Foi sem querer. Beleza, acidentes acontecem. Aí você fala, não, peraí. Beleza. Ou seja, sempre você está com ele. Temor é você ter respeito, independente se ele está ou não está. Então é isso que você tem que ensinar para os seus filhos. Filhos, você tem que ter temor do pai e da mãe. E não ter medo. O medo vai fazer com que eles façam quando você não tiver. Para os seus filhos te obedecerem, mesmo você não estando, eles têm que te respeitar, eles têm que entender, eles têm que ter temor. É o temor que faz isso. E entenda que quando a Bíblia fala, olha só, e isso levando para o nível de Deus, diz o seguinte, que quando nós temos temor, o temor é o princípio da sabedoria. Obrigado, Ezequiel. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. O temor do Senhor é quando você faz não por medo de condenação, porque nenhuma condenação mais tem para você. Então quando o pastor chega aqui na frente e fala, você pode fazer tudo que você quiser. Você pode fazer tudo. A Bíblia fala que tudo te é lícito, mas nem tudo convém. É o que Jesus veio, ele veio para fazer. Jesus não veio para poder pegar você, que nem muitas pessoas falam assim, eu vou virar crente. Aí vem um policial, vou pegar o exemplo do Alan, vem um policial, te algema no Jesus e fala assim, agora você está algemado com ele. Jesus fala assim, beleza? Você está comigo, eu estou contigo, junto, coloca a aliança no dedo. Vamos falar de aliança, que vai ficar mais claro para vocês. Casais têm aliança. A aliança simboliza que você está vinculado a uma outra pessoa, independente de onde você esteja. Você pode estar em Nárnia. Você está com a aliança, a pessoa está ali. Acabou. Isso é temor. Você está aqui, olha o símbolo da minha aliança. Qual que é o símbolo da sua aliança com Deus? É a salvação.
Isso te impede de fazer algumas coisas. Toda vez que você pega a aliança, você faz aquele costume que todos que têm aliança devem fazer, né? Que ficar mexendo nela assim de vez em quando. Você está lembrando de que você está vinculado a uma outra pessoa. E aquilo te impede de ter determinadas ações. E isso é ter temor. Quando o temor é perdido, é a mesma coisa que você está tirando a aliança. Você já não tem mais vínculo. Entende isso? Então, você sabendo disso, que a sua aliança com Deus te faz com que você tenha sabedoria. A sabedoria vai impedir que você perca tempo e você adquire peso. E quando você tem sabedoria, você não está pesado, você tem velocidade, porque você está buscando conhecimento, assim você voa. É igual um plano cartesiano. Quem já estudou plano cartesiano na escola, acredito que a maior parte já. Plano cartesiano, certo? Você tem velocidade, você tem altitude. É nesse sentido. Então, você sabendo disso, você vai começar a observar que tudo aquilo que você está aprendendo em Cristo te dá altitude. Aí você fala, Mateus, por que eu não estou crescendo? Você está pesado. Elimina os pesos, elimina os vícios, elimina o asfalto de perdão. Perdoa quem tem que perdoar logo. Mateus, é difícil, não é difícil não. Pega o celular, liga lá e fala, seguinte, você me perdoa? Eu fiz isso errado, fiz isso errado, fiz isso errado. Não quero mais ficar pesado por isso. Ah, mas você é isso, você é aquilo. Tá bom. Não sou isso, eu sou uma nova criatura em Cristo, mas eu quero te pedir perdão. Você errou, confesse o erro e está tudo certo. Mateus, o que impede as pessoas de terem temor? Último ponto da ministração, orgulho. Vamos falar de orgulho. Se tem algo que pode impedir você de alcançar a sabedoria, é o orgulho. O orgulho é o maior inimigo da sabedoria hoje em dia. Ele não te deixa usufruir daquilo que Deus tem para você. Ele te faz perder tempo. Inclusive, existem pessoas que preferem sofrer caladas do que pedir ajuda, por conta do orgulho. O orgulho, ele impede com que você tenha sabedoria. Mas por quê? Porque o orgulho, ele é a faísca para todos os problemas que acontecem na sua vida. É o orgulho. Quando você elimina o orgulho da sua vida, você consegue ter a sabedoria. Porque não existe sabedoria com orgulho junto. Não se dão. Não funciona. Eles não andam juntos. Ou você é sábio, ou você é orgulhoso. Não tem. Mas, Mateus, eu sou crente. Sim, existe muito crente orgulhoso. Não tem jeito. Mas como isso, Mateus? Sim, existe. O orgulho, ele faz com que você não aceite ajuda. Quando você não aceite a palavra que está sendo ministrada na sua vida. Que você não aceite a Bíblia. Quantas vezes passou pela sua cabeça a seguinte situação? Você está lendo a Bíblia e você fala, não é bem isso não. Acho que Jesus errou aqui. Porque se tiver que fazer isso, não funciona. Não funciona. O orgulho é o maior vilão quando o assunto é sabedoria. Então, quer ser sábio, elimine o orgulho. Tire o orgulho da sua vida. O orgulho é o que gera a falta de perdão. O orgulho que gera a necessidade de entrar em brigas e entrar em problemas. Lembra da questão que eu falei do casal? É muito difícil você estar numa discussão e você falar assim, é verdade, você está certa. Aí a mulher fala, mas você é assim, é verdade. A vontade de falar é muito grande, você fala, não, mas é verdade. Só que olha que interessante, hoje eu tive uma conversa com a minha esposa para poder esclarecer algumas coisas, e eu perguntei para ela, qual que é o seu sentimento quando isso acontece? Sabe por quê? Porque quem participou do Essência aqui vai te lembrar que foi ter feito uma ministração sobre o conhecimento, o autoconhecimento. Quando você se conhece, você entende o que você precisa para poder compreender o outro. Então eu entendi que eu preciso entender os porquês das coisas. Eu preciso entender o porquê que algo acontece para eu poder agir naquele formato. Então eu cheguei na minha esposa e falei assim, vamos lá. O que você sente quando isso acontece? E ela me falou. E eu entendi, falei, ok, então agora toda vez que eu faço isso, eu sei como ela está se sentindo, então por que eu vou fazer? E eu perguntei para ela, e quando acontece isso, como que você se sente? Ela expôs, eu me sinto dessa forma. Eu falei, mesmo se está assim, mesmo se tem como resolver dessa forma, ela falou, exatamente, mesmo que tenha como resolver dessa forma, eu fico com esse sentimento. Eu falei, interessante, isso quer dizer que eu não vou mais agir, não porque eu não quero agir porque eu vou brigar, mas é porque eu entendi ela. Agora eu entendi o porquê dela. Entendendo o porquê, eu sei que toda vez que eu fizer, eu vou estar gerando uma consequência de comportamento nela. O Espírito Santo, ele age com sabedoria em todo momento. Isso com os filhos, isso com a sua equipe, isso com você. É só você parar para pensar assim, o que me faz ficar triste? O que me faz não querer perdoar?
O que eu posso fazer para poder evitar situações de que eu tenha que pedir perdão, se eu não gosto de pedir perdão? E assim você vai começando a evitar situações e você vai deixando o orgulho cair. Porque quando o orgulho cai, gente, é um céu. Você não tem ideia da maravilha que é você viver sem orgulho. É tão mais leve. Você não tem noção. Só para você ter uma ideia. Existiam momentos da minha vida que eu me preocupava. Eu tinha uma moda de usar sapato brilhoso. Eu falava, eu não posso pregar sem sapato brilhoso. Mas eu não gostava de usar sapato brilhoso. Eu não gostava de usar, não rola. E eu ficava com aquele sentimento. E ficava com aquela preocupação do que as pessoas vão pensar, mas a partir do momento que eu falei assim, eu prefiro chocá-las de início, que daí quem quer ouvir vai ouvir, quem não quiser não ouve. E infelizmente é assim. E eu comecei a usar o tênis que eu gostava de usar, que é mais confortável, porque existe uma parte fisiológica minha também nisso. Por eu ter o pé chato, o pé reto, eu preciso usar algum tipo de sapato que me deixe mais confortável, senão eu não aguento ficar em pé. E eu me torturava todos os dias, todas as vezes, por conta disso. E a partir do momento que eu tirei esse orgulho da minha vida, eu falei, não, agora eu vou de tênis, porque assim eu consigo pelo menos ter uma vida útil depois que eu sair da administração, porque às vezes eu saía da administração que eu não aguentava nem dirigir direito. E aquilo começou a ficar mais leve. Então agora não tem mais preocupação com o tênis que eu estou usando. Agora não tem mais preocupação com alguns detalhes. Estou dizendo que você vai vestir de qualquer forma? Não estou dizendo isso. Vai ter momentos que você vai ter que usar o sapato. Mas isso não vai ser mais peso para você. Não estou querendo dizer que quando você adquirir sabedoria, você vai fazer o que você quiser, independente porque você não está nem que as pessoas pensam. Não é isso. A sabedoria ela vai te ajudar a aplicar em cada momento, a determinada situação, aquele conhecimento, aquela experiência que você precisa. Existem momentos que eu vou ter que estar de gravata. Existem momentos que eu vou ter que colocar a camisa por dentro da calça. Esses são momentos. A sabedoria faz com que você tenha um jogo emocional para poder lidar com isso. Da mesma forma que tudo isso é necessário quando você precisa eliminar o orgulho, porque daí você consegue fazer isso. Porque aí quando você estiver em casa e estiver com aquele problema, você vai entender sua esposa vai te entender. Você vai entender seu filho vai te entender. Você vai entender seu funcionário vai te entender. As coisas são transformadas na sua vida. E assim as coisas vão evoluindo e aceleram mais na sua vida. E agora, por fim, eu quero falar sobre aceleração. E depois vou dar um passo para vocês poderem adquirir conhecimento. Por que passo? Porque o nosso ser humano precisamos passo a passo, né? Se Jesus tivesse um passo a passo para a salvação, tinha um monte de gente que não pensaria duas vezes, né? Mas o passo, sabe qual que é o passo para você ser salvo? Aceitar Jesus como o seu único Senhor Salvador da sua vida. Você fala, mas e o segundo? Não precisa. E o terceiro? Não precisa, ele já fez. Então vamos lá. Então, eliminando o orgulho, você consegue melhorar o seu desempenho. Entenda que Deus está de acordo, o que Deus vai te dar está de acordo com a sua capacidade para receber. Agora eu quero que você entenda isso da forma, pensando na sabedoria. Deus só manda azeite quando tem vasilha. Mais uma vez, passando isso para vocês, para que você entenda. Aquilo que você administra hoje é de acordo com o seu conhecimento, de acordo com aquilo que você buscou, daquilo que você tem capacidade de administrar. Mateus, eu estou pedindo para Deus 100 mil reais. Se você não administra 1.000, não chega ao 100. Não chega ao 100. Se você não administra a sua casa, Deus não manda um negócio. Se você não administra X, você não vai... Entenda, é isso. Deus ele não dá acima da sua capacidade. Sabe por quê? Porque se você tiver capacidade, Deus vai te dar. Deus vai te conectar. Eu conversei com um amigo, inclusive que está aqui também, que ele falou assim, eu estava em tal lugar, conversei com uma pessoa que conectou esse negócio, pronto, ele estava pronto para aquilo. Aí tem gente que vai olhar e falar assim, é sorte. Na verdade é o quanto ele se esmerou. Tem várias pessoas que estão no mesmo nicho que ele e estão penando. Mas Deus colocou algo no coração e ele falou, beleza, o que eu faço com o que Deus colocou no meu coração? Agora eu vou te dar o passo a passo. Deus coloca algo no seu coração, sabe o que a maior parte das pessoas fazem? Bota no bolso. Opa, Deus me deu, vou guardar, ninguém pode saber que existe, porque se ninguém saber, ninguém vai roubar.
Eis a questão. Se Deus te deu algo, você precisa procurar os multiplicadores. Os multiplicadores, eles vão te ajudar a multiplicar aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu, às vezes, é uma inteligência, é um dom, é um talento. Aquilo que Deus te deu é um negócio, é a família. Deus te deu várias e várias coisas. O que você precisa fazer é levar para os multiplicadores. O que é isso? Se você tem uma capacidade muito grande de fazer conta, estude o seu nicho. Vai para cima, estuda contabilidade, estuda sobre tudo que envolve cálculos, economia, porque você é bom nisso. Se você sabe desenhar, investe no desenho. Se você sabe fazer a parte de confeitaria, investe nisso. E vai para cima e busca pessoas que são multiplicadores, que Deus vai começando a falar, opa, peraí. Quando você vai ampliando o seu conhecimento, Deus vai ampliando os seus horizontes, Deus vai ampliando suas receitas. É bem básico. São graus. A gente vive graus a vida inteira e a gente nunca para pensar. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu sentei eu parecia o Sócrates, assim. Eu sentei numa pedra. Eu estava esperando um ônibus vir buscar na escola. Eu morava, se eu não me engano, em Vitimarsum. Sentei esperando o ônibus e eu fiquei pensando, por que a vida é assim? Por que tudo é processo? Agora eu estou com tal idade, eu estou em tal série, para eu poder chegar na outra série. Eu falei, mas tudo são processos? E comecei a pensar sobre essas coisas. Tudo são processos. Então quer dizer que, eu entendendo que tudo é processo, Deus coloca algo na minha vida com processo. Aí chegou uma pessoa do meu lado, a gente começou a conversar. Ele não sabia o que eu sabia porque ele estava no nível abaixo da série. E eu falei, interessante, que quanto mais séries você vai subindo, mais difícil vai ficando. Ou seja, só que mais coisas você vai poder conquistar. Então eu comecei a entender que, espiritualmente falando, também é assim. Quanto mais você entende sobre algo, mais Deus te dá. Da mesma forma que eu estava uma bela vez sentado, olhando um baterista tocar. Eu devia ter uns 5 anos de idade. Eu vi o baterista tocando. Eu olhei e falei assim, eu quero tocar bateria. E eu ficava olhando para ele, olhando fixado. E via o jeito que ele fazia, comecei a pegar um balde e comecei a bater. E ali foi saindo uns ritmos, beleza. Eu subi até um certo nível. Falei, tá tudo certo. Comecei a tocar. Quando eu mudei meu ambiente, eu comecei a ficar com pessoas que tocavam ainda melhor. Só que eu não consegui chegar no nível deles, porque eles estavam estudando. E eles estudaram. E eu comecei a estudar também e aumentei meu nível. E eu falei, eu quero entrar nessa banda agora. Só que para eu entrar nessa banda, eu tenho que subir meu nível. Eu subi o nível e consegui entrar na banda. Aí eu falei, agora eu estou numa banda top. Aí chegou uma outra banda que tocava instrumento clássico. É terrível. É outra realidade, parece que eles são um ET. E eu entrei e falei assim, agora, esse nível eu não quero chegar. Eu não vou dedicar tanto tempo nisso porque não é o meu propósito. Peguei e deixei. Falei, tá, até aqui, mas eu estou de olho lá. Eu falei para Deus, agora é um desejo do meu coração, eu quero chegar nesse nível de músico. Então, é a mesma coisa na nossa vida. Deus vai te dar aquilo que você está se esmerando para poder fazer. Simples. Eu brinco muito com o pessoal na minha empresa, que eu falo o seguinte, aumente o nível do seu vocabulário que você vai começar a falar com pessoas que falam o mesmo nível desse vocabulário. Eu me lembro muito bem de uma fala que me falaram uma vez, falaram, Mateus, se você quer se sentar como reis, você precisa se comportar como rei. Era numa época que eu só usava calça skatista. Eu amava usar calça skatista. Aquelas calças de tactel assim. Aí eles chegaram e me falaram assim, não tem problema você usar. Só que você só vai se sentar com reis quem anda como rei. Então eu comecei a ler dicionário, comecei a ler livros. Por que você tem que ler livro? Não porque é gostoso, mas é porque qual que é o nível que você quer chegar? Você consegue sentar numa mesa e conversar sobre qualquer assunto com qualquer pessoa? E Deus está colocando isso na sua frente hoje. Quantos de vocês já conversaram com o seu pastor sobre finanças, sobre economia, sobre saúde, sobre nutrição, sobre medicina? O que mais? Sobre marketing. Ou seja, ele entendeu isso da mesma forma que Jesus. Se você for ler a Bíblia, Jesus sabia conversar sobre todos os assuntos com todas as pessoas. Você não precisa ser expert em tudo, mas sim entender disso. Quanto mais alto você vai, o seu nível, mais você vai conseguir entender aquilo, mais Deus vai te colocar nesses ambientes. Quer subir de nível? Aumente o seu nível de conhecimento naquele assunto. Quer aumentar suas finanças? Aumente o seu conhecimento nas finanças. Mateus, eu consigo administrar dinheiro. Espera aí, vamos lá. Se você está administrando seu dinheiro dessa forma, você precisa analisar. Como que as pessoas analisam o dinheiro? Receitas, despesas.
como que faz para você ter mais lucro durante o mês? Diminui despesas. Pronto, aí está o detalhe. Mateus, como que funciona então? Despesas, receitas, ok? Como que você faz para aumentar o lucro? Aumentando a receita. Ah, mas e diminuindo as despesas? É um nível. É um nível. Quer subir de nível financeiramente falando? Comece a aumentar volumes de receitas. É sabedoria. Ah, eu comecei a pensar nisso o dia que eu olhei para mim, eu estava com um celular, um iPhone 8. Eu estava com uma cliente fazendo um vídeo, ela olhou para mim e falou assim, ah não, esse celular não fica com uma imagem boa. E eu olhei e analisei as contas, eu falei, tá, nas contas, as despesas, a receita não rola, não tem como. Aí eu estava pensando, eu falei, qual que é a forma que eu posso ter um celular desse, daqui um tanto tempo, sem ter que diminuir despesa? Porque sabe quando você senta na cadeira e você fala assim, não tem mais nada para cortar? Você fala, Jesus amado, eu já cortei tudo. E agora? Aí que eu orei e falei assim, Espírito Santo, o Senhor é minha fonte, aumenta meus canais. E aí veio a sabedoria para poder executar uma coisa. Passou, até antes eu consegui adquirir aquele aparelho. E aí eu comecei a entender, falei, olha, entendi. Então se eu quero isso, eu vou criar as condições para ter aquilo. Deus te deu um poder que às vezes as pessoas não entendem, Deus te deu o poder de criar. Deus te deu um poder de criar tudo. A Bíblia não é à toa que a Bíblia, coloca Gênesis 1 para mim, por favor. Vocês vão entender, até começar a ler a Bíblia com sabedoria, mais ou menos isso. Coloca Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Esse versículo aí me chocou. Falei, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, se Deus criou, eu posso criar. No princípio de tudo, sabe o que é o princípio de tudo? Independente, se você está 0-0 nas suas finanças, começa a criar. Mateus, eu não tenho tempo, cria tempo. Cria tempo. Mas como? O como é com Deus. Pede a sabedoria divina. Em Tiago está escrito isso. Coloca o versículo de Tiago, por favor, Zeque. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Mais um. Ora, o fruto da justiça semeado em paz para os que exercitam a paz. Mais um. Não. Porventura não é isso, saber. Tem um outro versículo em Tiago, se você puder achar para mim depois, que fala que se você pedir para Deus, a sabedoria vem. Se eu não me engano, está entre esses versículos aí. Se você entender isso, você começa a pedir a sabedoria para Deus, ela começa a vir, você começa a criar. Você só consegue criar quem tem sabedoria. Ah, Mateus, mas eu consegui criar hoje. Peraí, você usou a sabedoria um dia, mas usa todos os dias. Você usou a sabedoria em um momento, use todos os momentos. Ah, olha isso, gente. Presta atenção. Eu fico eufórico com essas coisas. Olha só. E se algum de vós tem falta, sabe o que é falta? Quando você não tem, você fala assim, Deus, desculpa o termo, Deus, eu sou burro. Se você tem falta, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto. Ou seja, se você não tem sabedoria, pede para Deus. Pede para Deus essa sabedoria. Que daí tudo na sua vida vai começar a mudar os rumos. A forma de você pensar, a forma com que você anda, a forma com que você exerce, a forma com que você vai vivendo vai mudar através da sabedoria. A sabedoria é o que todo cristão precisa para poder avançar, independente da idade. Tem pessoas que falam assim, eu já cheguei a 60 anos de idade, não tenho mais o que produzir. Pronto, acabou de perder todos os próximos anos da sua vida. Se você fala assim, eu tenho 60 anos de idade, mas eu posso revolucionar minha vida ainda, mas para que eu vou revolucionar minha vida? Esquece disso do para quê. Entenda as futuras gerações que vão estar depois de você. Ainda dá tempo de dar frutos. A Bíblia fala que na velhice vocês ainda darão frutos. Então dê fruto na velhice. Muda a forma de pensar, muda a forma de agir. Você fala, Mateus, eu não tenho uma empresa, como que eu faço para poder ampliar meus horizontes ali dentro, para poder aumentar meus canais de receita dentro da empresa? É só você olhar dentro da empresa, aquilo que você está como funcionário. Qual que é o problema que você pode resolver, que você não está resolvendo? E que o seu patrão precisa de você? Faça isso. Você vai chocar ele.
Isso é você ampliar os horizontes onde você estiver. Agora, concluindo, pode ficar em pé, que eu vou concluir com vocês em pé. Primeiro passo para você poder adquirir a sabedoria divina: humildade e busca espiritual. Comece orando, comece pedindo para Deus te dar um coração humilde, lançar fora todo orgulho. Segundo, o temor do Senhor. Tenha temor do Senhor. Então, primeiro passo, recapitulando: humildade e busca espiritual. Segundo passo, temor do Senhor. Terceiro passo, imersão na palavra. Imergir na palavra, se jogar na palavra, se jogar na Bíblia, se jogar no conhecimento divino. Deixa eu pular aqui, que são vários passos, vou dar só mais um. Aprendizado com as experiências. Esse aqui é profundo, porque o sábio, ele não aprende errando, ele aprende com as experiências daqueles que já erraram. Então você não precisa cometer os mesmos erros que as outras pessoas cometeram. Tem como você pegar o erro desse, pegar o erro daquele, compilar isso e não errar. E você pode passar isso para os seus filhos. Tem pais que falam assim: eu quero que meus filhos vão ter que aprender passando pelo mesmo caminho que eu. Não precisa. É só você explicar para os seus filhos qual que é o caminho, onde que tem cada buraco, e evite com que ele caia naqueles buracos. Só que dessa forma, dando entendimento, dando sabedoria. Amém? Essa foi uma palavra para poder edificar seu coração, para poder trazer entendimento, para que você comece hoje a praticar isso. Lembre-se que um avião não decola pesado, então deixe todo orgulho, deixe toda falta de perdão, lance em Cristo toda ansiedade, para que você consiga ficar leve, e busque conhecimento para que você tenha velocidade, e a velocidade alinhado com aquilo que Deus já te deu, que é a aerodinâmica, vai fazer você voar. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse momento, Jesus. Eu louvo a Ti, Pai, pela essa palavra. Eu louvo a Ti, Pai, porque o Senhor nos deu vida para podermos estar aqui hoje. Nós pedimos a Tua graça, Pai, o Teu favor nessa semana, para que nós consigamos, Pai, viver cada vez mais contigo, Pai, com o Teu Espírito Santo nos conduzindo em toda a sabedoria. Pai, nos dê essa sabedoria. Nós pedimos hoje como igreja, Senhor. Nos dê essa sabedoria necessária para que a gente consiga, Pai, ficarmos mais leves. Pai, nos dê essa mentalidade de governo, Pai, para que nós venhamos evitar situações, Pai, que venham nos travar. A partir de hoje eu declaro que nenhum dos seus filhos, Pai, vai começar a vender vida, vender tempo para o diabo. Eu declaro que a partir de hoje a sua vida pertence a Deus, e ela será multiplicada todos os dias. Em nome de Jesus. Eu peço que você faça uma oração comigo, repita o que eu vou falar. Senhor Jesus, eu te recebo em meu coração e em minha vida como único e suficiente Salvador. Eu me arrependo, Jesus, de todos os meus pecados. Te peço, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, ó Pai, eu recebo o Senhor no meu coração. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus.